Boa noite, gente. Boa noite. Hoje nós vamos falar, dentro daquela linha das mulheres da Bíblia que nos inspiram, nós vamos falar sobre Miriam. Então, o povo de Israel ficou em cativeiro no Egito durante 430 anos. E aí, eles frutificaram muito, aumentaram muito, multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Aí, o faraó achou que esse povo seria uma ameaça para o Egito, porque se viessem inimigos para atacar o Egito, eles poderiam se aliar a esses povos e vencer o Egito e ir embora, né? Então, o faraó, eles se enfadavam dos hebreus lá, do povo de Israel lá no Egito. E então, eles fizeram o povo de Israel amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os serviam. E aí, o faraó fez um decreto, avisou as parteiras que quando nascessem das hebreias, nascessem meninas, deixasse viver, mas se fosse menino, era para matar. E aí as parteiras ficaram compadecidas de fazer isso e elas não mataram. Aí o faraó fala com elas porque elas fizeram isso. Ela falou, porque as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são fortes. Quando a gente chega, ela já teve a criança. Então, o faraó fez outro decreto. Os fiscais passavam pelas casas para ver se tinha algum menino que era para ser apanhado e lançado no rio Nilo para alimentar jacarés. Aí, as meninas eram para viver porque se tornariam padeiras, né? Com o serviço feminino, ajudariam lá, mas os meninos não, porque iam se transformar em guerreiros, né? E aí, nisso, nasce Moisés. O pai de Moisés chamava-se Amram e a mulher Joquebede. Então, Moisés nasceu e a mãe viu que ele era formoso e a mãe segurou ele lá por 3 meses. Quando ele estava com 3 meses, o choro dele era muito forte. Ela viu que não ia dar para continuar, porque iam acabar jogando ele no rio. E aí, certamente inspirada por Deus, ela fez um cestinho de vime, né? E, e betumou aquele cestinho e pôs o menino nos juncos à borda do rio. Botou o cestinho lá e colocou à borda do rio, porque ali a filha de Faraó, a princesa, filha de Faraó, vinha sempre banhar com as suas aias. E a Miriam, que devia ter aí por volta de uns 8 anos, a Miriam ficou no carriçal, né? É uma plantação de carriços, que eu creio que deve parecer capim. Ela ficou escondidinha lá para ver que rumo ia tomar. Aí a cestinha foi. E a filha do faraó abriu a cestinha e viu o menino chorando. Aí ela se compadeceu dele e achou ele muito formoso e decidiu criá-lo. Então Miriam aproxima-se e pergunta. Aí a princesa do faraó disse assim, filho de hebreus, não é? Aí a menina aproxima, né, e pergunta assim, se ela queria que ela fosse procurar uma ama para amamentar a criança. Aí ela aceitou
eu creio que ela foi junto com a menina levar o Moisés, o menino, né? Moisés significa tirado das águas, levar o menino para a ama amamentar. Era a mãe dele, era a Joquebede. E aí, Joquebede recebeu salário para criar o próprio filho. Quando Deus faz, quem impede? Outro dia, um pastor falou uma coisa assim, na hora eu fiquei assustada, eu falei, nossa, mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele falou assim ele falou uma coisa assim, esplêndida que Deus fez, e ele falou, esse Deus não é gente. E não é gente mesmo, não. Não é? Ele disse assim, esse Deus não é gente, não. E ele é espírito, né? E é o Deus Todo-Poderoso que criou o céu, a terra e o mar. Então, a mãe de Moisés ficou criando Moisés. Quando ele adquiriu um certo tamanho, levou para a filha do faraó criar, não é? O convidado era esse. Moisés foi, porque Deus queria que Moisés fosse criado no palácio e aprendeu muita coisa. E depois, o que acontece? Moisés cresceu ali no palácio, né, com todo conforto, e eu não sei se ele ficou sabendo antes, se ele já tinha idade para saber que ele era filho de hebreu quando ele foi para a casa do faraó, ou ele ficou sabendo lá, intermédio de alguém. Um dia ele deseja ir visitar os seus familiares. Aí ele vai, estava com 40 anos, ele vai. Quando ele chega lá no lugar que ele foi, tinha um egípcio maltratando um hebreu. O que ele fez? Matou o egípcio e o enterrou na areia. No outro dia ele sai de novo para ver. Chega lá, 2 hebreus brigando, 2 irmãos brigando. Aí ele falou, olha o que fazeis. E aí um deles falou assim, está querendo fazer conosco o que você fez ontem ao egípcio? Eles viram o que Moisés tinha feito. O que Moisés teve que fazer? Fugir. Porque ele não... Ele falou, olha, manda matá-lo, né? Aí ele foi para uma região chamada Midian. Lá ele conheceu uma moça, Zípora, acho esse nome lindo, e se casou com Zípora. E ficou cuidando do rebanho do sogro. Um dia ele está lá cuidando do rebanho, de repente uma sarça começa a arder, começa a pegar fogo, mas não se consumia. Ele falou, vou ver o que está acontecendo. Aí ele se aproxima. Quando ele se aproxima, era Deus falando, Moisés, tira a sandália dos pés, porque aqui é lugar santo. Então não era para ele ir com coisa que é fabricada aqui pelo homem, né? E ele foi descalço para ouvir o que era, e Deus falou com ele, deu essa comissão dele ir ao Egito para libertar o povo. Ele quis sair fora, começou a se excusar, mas Deus, a palavra de Deus prevaleceu, claro, né? Aí Moisés vai para o Egito. Quando ele chega no Egito, teve aquela luta toda, né? Aquelas pragas e tudo, aí eles ficaram livres e foram embora para alcançar a terra prometida. Na travessia no deserto, eu vou ler para vocês aqui, em Números 12, está escrito assim, e falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Não sei por que isso. E disseram,
Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais de que todos os homens que havia sobre a terra. Sabe, depois daquele assassinato, ele sofreu, né? Ficou 40 anos lá em Midian, no deserto, quem foi criado no palácio. E aí, Deus mostrando o poder dele, né? Porque o que ele aprendeu lá no palácio não ajudou muito, não é? O que prevaleceu foi a vida dele no deserto, que ele aprendeu como lidar ali, como conduzir o povo, né? E aí Deus ouviu, e ele não ficou satisfeito com isso, não. Aí ele chamou os 3 para a tenda da congregação. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda, depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele de vista, não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? E assim a ira do Senhor contra ele se acendeu. E o que aconteceu? Miriam ficou leprosa, alva como a neve. E aí ela precisou ficar 7 dias recolhida fora do arraial, até ser curada da lepra, porque Moisés intercedeu por ela. E aí ela ficou curada e eles puderam se levantar e continuar a caminhada. Então, o que a gente vê aqui? É que Miriam, quando jovenzinha, livrou Moisés, não é? Foi muito importante a atitude dela em relação a Moisés ali, levando ele para a própria mãe amamentar, né? Então, mas nós, na nossa caminhada, na nossa vocação, a gente às vezes tem algumas atitudes que não condiz com a nossa vocação, não é? Então, Miriam ali, ciúme também, Arão e Miriam, enciumados por causa da liderança de Moisés, né? E isso acontece muito com a liderança, muito ciúme, sabe? Muito ciúme. E aí, o que acontece? Miriam causando com a atitude dela, ela atrasou a viagem do povo, sabe? E que nós possamos aprender, porque a Bíblia diz assim: tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então nós sabemos que da mesma boca não pode jorrar, da mesma fonte não pode jorrar água limpa e água amarga, água suja, né? E da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Mas a gente precisa, por isso que Jesus falou: vigiai e orai. Vigiai e orai, que nós precisamos vigiar. Às vezes a gente fala uma coisa ali impensada. Às vezes minha irmã até fala comigo assim: menina, tu não tem filtro, não. Tu não tem filtro. E eu não falei aquilo para causar discórdia. Não foi, não. E aí ela disse comigo que você precisa ter filtro. Então nós precisamos ter filtro, sabe? Porque não é fácil. O inimigo das nossas almas não se
ele continua assediando. Quanto mais que ele vê que o tempo dele está perto de ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então ele continua, porque desde lá, que já querem acabar com as crianças. Depois o Herodes matou as crianças de 2 anos para baixo, tentando matar Jesus, sabe? E isso vai acontecer hoje. Aborto, não é? É um tema tão complicado, gente, tão complicado. E aí, enquanto Jesus não voltar, eles vão tentar destruir o povo de Deus. Eles não podem destruir Jesus, eles querem destruir o povo de Deus. Mas Jesus virá e vai colocar um ponto final nessa história, e aqueles que se renderam a ele, fizeram opção por ele, não é? Porque muita gente acha que é a história da carochinha, tudo isso, não é não. A gente vê pelas coisas que a gente vê acontecer, a gente sabe que o inimigo existe, que é feroz e que quer nos destruir. Mas somos guardados, nós somos selados pelo Espírito Santo. Quando a gente entregou a vida para Jesus, nós somos selados pelo Espírito. E com esse selo a gente vai permanecer até a volta de Jesus, quando receberemos corpo glorioso como o dele. Os que morreram em Cristo ressuscitam, e nós que estivermos vivos nesse dia vamos ser transformados num piscar de olhos e subiremos ao encontro do Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Então, o exemplo de Miriam foi esse. Na infância, ela fez um bem muito grande ao irmão. E na caminhada, na saída do Egito, ela falou contra ele, mas certamente se arrependeu, né? A gente sabe que se arrependeu, porque ela continuou com eles. Que Deus nos dê sabedoria do alto e que a gente possa buscar a palavra de Deus, porque é fonte inesgotável. Se renova. Você lê um texto hoje, Deus fala com você algo. Quando você lê amanhã, ele já fala outra coisa, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante que espada alguma de 2 gumes. E a palavra de Deus é como a misericórdia dele, se renova cada manhã. E essa é a causa de não sermos consumidos. Uma boa noite, em nome do Senhor Jesus.